Graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, repleto da paz do Senhor Jesus. Desejo a todos um dia abençoado. Nós estamos na estação do frio aqui na Bélgica, 1º de novembro de 2023, mas estamos com solzinho aqui de manhã. São exatamente 11 horas. Nós temos essa graça de Deus. Quero estar trazendo uma palavra do Senhor hoje para a sua vida. Vamos orar, vamos nos colocar diante da presença do Senhor esse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Te peço que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, confirmar a tua palavra, que o Senhor possa me dar sabedoria para esmiuçar esses textos e transmitir com graça, e que as pessoas que possam ouvir essa mensagem possam sair daqui edificados, abençoados, Senhor Jesus, fortalecidos, direcionados pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo seja comigo, me capacita, porque só o Senhor na minha vida é que faz a obra. Senhor, a obra é tua, não é minha. Senhor, o ministério é teu e não meu. Eu sou simplesmente, Senhor Jesus, canal, para que o Senhor venha me usar para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Que o teu nome cresça, Jesus, e que eu possa diminuir, para que o Senhor cresça em minha vida a cada dia. Seja comigo, Senhor. Seja presente nessa ministração e que a tua palavra possa fazer toda a diferença nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos queridos, estou aqui para trazer uma mensagem de hoje, de despertamento, e que Deus possa falar ao seu coração. Abra a Bíblia comigo lá no livro de Romanos, capítulo 19 até o 21. Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 21, que diz assim: Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também as mesmas criaturas sejam libertadas da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo também, lá no livro de Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ao tardar o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor, e eis a voz do encontro. E vem o esposo e saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram à prudente: dá-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas a prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo e as estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. E eu quero também abrir a Bíblia aqui com vocês, que está lá no livro de... Só um minutinho, dá a pausa, mas abra comigo a Bíblia que está lá no livro de Daniel, 1 Daniel. Capítulo 1, versos 8, está escrito assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu o chefe dos eunucos que lhe
concedesse, não se contaminasse. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque teria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos que são vossos iguais. Assim arriscou a minha cabeça para com o rei. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço aos teus servos 10 dias, fazendo que nós dê legumes a comer e água a beber. Então vejo diante de ti o vosso aparência, a aparência de mancebos que come a porção de manjar do rei, conforme vires. Até hajas com os teus servos. Até hajas como os teus servos. Ele conveio nisto e experimentou 10 dias. Ao fim de 10 dias, a aparência do seu semblante era melhores. Eles estavam mais gordos do que os mancebos que comia a porção de manjar do rei. Desta sorte, despeceiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que devia de beber, e lhe dava legumes. Ora, quarto mancebos Deus deu conhecimento, inteligência a todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento de visão em sonhos. Aleluias. A fim desses dias em que o rei tinha dito, eles trouxeram os chefes do eunuco e trouxeram diante do Nabucodonosor. E o rei disse, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Glória a Deus. O que eu venho falar com isso aqui? A palavra do Senhor diz que, no livro a qual eu li aqui, onde que está, meu pai? Romanos 8, que é uma expectação na criação pela manifestação dos filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso, com a parábola das 10 virgens? O que você está querendo transmitir aos ouvintes, Edmar? Eu quero transmitir aqui que para a gente vencer nessa vida, na caminhada da fé, nós devemos fazer escolha, porque a vida é cheia de escolha. Ou você escolhe fazer o certo, ou você escolhe fazer o que é errado. A palavra do Senhor vai dizer que havia 10 virgens. 10 era tida como sábias, 5 era tida como sábias e outras 5 como loucas. Ela vivia uma vida deslachada com relação àquilo que Deus tinha chamado a elas a viverem. Quando nós estamos numa disposição do Senhor, nós devemos ser vigilantes. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de separação das coisas do mundo para viver com conformidade à palavra do Senhor que tem para a nossa vida. Essas mulheres, elas guardaram o reservatório do seu óleo e elas estavam com as suas lâmpadas acesas. E nós devemos estar com as nossas lâmpadas sempre acesas diante da presença do Senhor, diante da presença dos homens, porque a palavra do Senhor diz que não se acende um candeeiro e coloca debaixo do alqueiro, mas coloca sobre o velador, para que todos que veem estejam naquele recinto, ilumine a vida de todo mundo. Nós somos chamados como luzeiro a fazer diferença neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz do maligno, que está sujeito, que está sujeito à vaidade, como está escrito assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, nós devemos fazer diferença neste mundo. Hoje o mundo está corrompido. Este mundo está cada dia
infelizmente, de mal a pior. Eu nunca vi falar de tantas guerras como se ouve falar nesses meses, nesses últimos anos. Israel contra a Palestina, né, como Hamas, a Ucrânia contra outro país, e ouve-se falar de tantas guerras, quantas catástrofes acontecem no mundo afora. É o princípio das dores que Jesus nos falou. E o que acontece é que as pessoas, há uma ardente expectação da criatura para que os filhos de Deus se manifestem neste tempo. E como que nós devemos se manifestar? É fazendo a diferença. Fazendo a diferença, sendo luzeiro nessa terra e fazendo a diferença. Daniel e os seus amigos fizeram diferença naquela geração ali. Hoje, no mundo, hoje o governo do nosso país se encontra devastado. Se encontra, muitas vezes, a corrupção tem governado aquele país. E hoje, se nós, como igreja, nos posicionarmos pedindo a Deus que se levanta pessoas piedosas neste governo, pessoas que façam a diferença como Daniel fez, como seus amigos fizeram também, porque a luz do justo vai brilhando até chegar a ser dia perfeito. A luz do justo deve brilhar sobre a trevas daquele que está fazendo coisa que é errada. Com certeza Deus vai alcançar o coração do nosso governante através das boas ações das pessoas que governam com sabedoria, com justiça, que estão ali neste governo para fazer diferença, assim como Daniel foi chamado, assim como os seus amigos foi chamado para aquele governo. E você também e eu, onde nós vivemos, nos lugares onde o Senhor tem nos colocado, se nós fazemos a diferença, buscar as coisas do alto, fazer a diferença neste mundo, com certeza Deus vai abençoar a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Deus levantou o rei Nabucodonosor naquele tempo ali para sitiar Jerusalém. E ele levou cativo os utensílios da casa do Senhor, levou para a casa dos seus deuses, levou cativos os mancebos, né? Aqueles que era bom de aparência, instruído com sabedoria, sábio, com a ciência, com todo o entendimento, com habilidades, para viver no palácio ali real. E aqueles servos do Senhor, que era Daniel, Ananias e Misael e Azarias, eles fizeram diferença naquele lugar. Não era porque eles eram inteligentes, mas porque eram homens que temiam o Senhor. Então, o temor do Senhor vai nos levar em certas posições de destaque, não para que nós venhamos gloriar, nos achando sábio, inteligente, mas porque nós venhamos ter o temor do Senhor. Hoje, imagina você se esses homens se corrompessem com os manjares do rei, com as iguarias que o mundo ali estava oferecendo para eles. Eles não seriam luzeiros diante do Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era um governo corrupto, um governo não exatamente corrupto, mas um governo pagão. Ele tinha suas crenças, ele era um homem de dura cerviz, era um homem grosso, um homem de dura cerviz, um homem cheio de idolatria, mas quando Deus coloca Daniel e seus amigos no governo, era para que isso fizesse diferença. É para que eles, na dificuldade deles, eles viessem glorificar o nome do Senhor e o nome do Senhor fosse exaltado na vida dele. Tanto é que acontece que o Nabucodonosor tem esse sonho, né? E ninguém consegue interpretar o sonho dele. E ele pegou e chamou ali a Daniel para interpretar o sonho dele. Quer dizer, chegou aos ouvidos de Daniel que os magos, as pessoas sábias, estavam correndo um grande risco de ser morto, porque Nabucodonosor tinha estabelecido, se ninguém descobrisse o sonho que ele tivesse, ia matar todos os sábios, todos os videntes daquela
época ali, porque ele estava muito enfurecido, porque não se achava entendimento e revelação para o sonho dele. E Daniel vai ali, chama os seus amigos, ora juntamente com eles e pede ao Senhor entendimento para que revelasse ali o que Deus tinha a revelar. E acontece que Daniel é chamado. E Daniel diz assim ao rei: a mim me foi revelado esse segredo, não para que haja em mim mais não porque houve em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber, ó rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. O que eu aprendo aqui? Daniel, ele é chamado a exercer a função e o dom a qual o Senhor posicionou a ele saber ali no momento. O nosso dom nunca será porque nós somos melhores do que alguém, mas para a necessidade que se haver no momento. E foi assim que aconteceu quando Daniel interpretou o sonho de Faraó. E aí, porque ele era um homem temente a Deus, o que ele foi buscar? Em oração, revelação a esse segredo. Ele era um homem temente a Deus. E ele se destacou no governo de Nabucodonosor ali. E os amigos de Daniel, e Nabucodonosor engrandeceu o Deus de Daniel naquele momento. Então, passo a passo, eu vejo no livro de Daniel que Deus quer se revelar um homem que não temia a Deus, que era um homem pagão, que tinha outros deuses, e que Deus quer se revelar a este homem a salvação. Ele quer se revelar como Senhor na vida, soberano na vida de Nabucodonosor. Mas para que isso aconteça, é necessário que Daniel e seus amigos estejam em posicionamento de vida com o Senhor, levando uma vida consagrada a Deus, não negando o nome do Senhor. Aí isso aconteceu também no livro de Daniel, quando Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro, e ele coloca ali, fala para todas as pessoas se curvar diante daquela estátua de ouro. E quem não se curvasse diante daquela estátua de ouro e adorasse os deuses de Nabucodonosor, ele ia mandar para a fornalha de fogo ardente. E assim acontece que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram ali, não se curvaram à idolatria. O fogo da aflição pode vir até você, mas você não pode se corromper às coisas que o mundo te oferece. Não se entregue à propina, não se entrega a... não se venda a unção que há sobre você, sobre a sua vida, por conta das coisas que esse mundo vem a oferecer. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negou a sua fé, que não se curvou às facilidades das coisas deste mundo. Eles fizeram a diferença, como as 5 virgens. Eles fizeram a diferença, levando uma vida. Eles foram imprensados. Para extrair o azeite é preciso passar por prensa. Tem um preço a pagar. Por isso que as virgens vai dizer para aquelas nécias: vai ao mercado e compra para você. Mas não tinha mais tempo delas fazerem isso. O tempo tinha se esgotado. Pois então eu venho diante dessa palavra dizer para você que enquanto se existe o tempo que se chama hoje, é necessário que nós venhamos pagar o preço. As prensas da vida, Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela prensa ali, ó, da fornalha de fogo, mas eles não negou a fé que eles tinham em Deus. Eles não negou a fé no Altíssimo. Ele diz para o Nabucodonosor que o Senhor era poderoso para tirar ele daquela fornalha de fogo, mas se essa não fosse a vontade de Deus, eles iam ser queimados por amor ao Senhor. Então, o que você tem feito por amor ao Senhor? Você tem nas prensas da vida do dia a dia, a qual muitas vezes Deus nos coloca em certas circunstâncias para saber que nós vamos negar o nome dele ou não, você tem se corrompido, você tem se deixado as coisas de Deus para fazer as suas próprias coisas, viver as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo.
a corrupção que há neste mundo? Ou você tem servido a Deus com seriedade e santidade? Porque este tempo é essas pessoas que Deus vai estar levantando no governo neste tempo. Pessoas que não se vendem, ministério que não se vendem, ministério que estão em consagração constante diante do Senhor, que se faz diferença num tempo onde tudo é normal nesse tempo, onde tudo as pessoas pode se beber um pouco de vinho, pode se ir nas festas, pode ir nas baladas, pode se corromper nas coisas que há neste mundo, só não vai para o céu, porque tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo é lícito eu fazer. Eu devo fazer diferença nessa geração. E assim foi a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles fizeram a diferença. Eles não se curvaram às coisas que o mundo oferecia para ele. E com pago disso, Deus se revelou a um homem chamado Nabucodonosor. Aquele grande rei viu o poder de Deus sendo manifestado através de vidas de servos do Senhor que não se corromperam com as facilidades que o mundo há a oferecer. Muitas pessoas estão com os olhos atentos sobre a nossa vida, esperando ver em nós pessoas que não se corrompem, que não se vendem, que não se entregam às facilidades das coisas deste mundo, mas que serve a Deus com seriedade, com santidade. E assim Deus vai libertar o governo do nosso Brasil, eu creio também. De ministério que se levanta em posicionamento de intercessão, de pessoas que estão ali no governo que de fato são homens e mulheres de Deus, porque muitas pessoas falam assim, Deus não está na política. Mas se não estivesse na política, não tinha estabelecido José como governador do Egito. Se não tivesse na política, o apóstolo Paulo não nos pediria para a gente estar orando, intercedendo para as pessoas que estão vestidas de autoridade no governo, para que haja paz no governo. Se Deus não tivesse no governo, Deus não tinha levantado Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel para servir a ele diante de um governo de um homem iníquo que era Nabucodonosor, um homem pagão, um homem que não conhecia Deus, um homem que adorava outros deuses, que não tinha conhecimento de Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, a manifestar o nome dele, a fazer diferença onde nós estamos, para que governos e autoridades governamentais se curvam e vejam o poder de um único Deus que existe, que está nos céus, que criou os céus e a terra, que faz tudo como ele quer. Então vamos nos levantar como as 5 virgens prudentes, que diante das prensas da vida produz óleo ungido para o nosso reservatório, para aquele grande dia que nós estamos em preparamento, para quando Jesus vier e vir buscar a sua noiva e encontrar uma noiva adornada, abençoada, ungida, consagrada ao ministério. Que nunca falte azeite sobre a nossa cabeça e que as nossas vestes sejam sempre alvas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, ele está batendo as portas e ele quer encontrar uma igreja em posicionamento, uma igreja que não é corrompida, uma igreja que não se entregue às coisas que há neste mundo, que faça toda a diferença para esta geração. Amém? Fique com essa palavra do Senhor, que o Senhor possa ter falado ao seu coração e que nós possamos, sim, ser resposta, como está escrito aqui no livro de Romanos. Vamos lá. No livro de Romanos 8. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há em nós de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Aleluias, glória a Deus. Vou ler até o 24 para nós edificar nossa fé. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Aleluias, vou até no 26. Mas se esperamos o que não vemos, como a esperança como paciência esperamos, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então vamos ficar com essa palavra, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa de sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Aleluias, glória a Deus. Mas há uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Que você se manifeste nessa geração, para ser luzeiro do Senhor nesse tempo, para fazer diferença nessa geração. E o Espírito Santo de Deus, como está escrito aqui, que Ele nos ajuda na nossa fraqueza, Ele vai gemer e clamar por ti, em favor do reino do Senhor neste tempo, porque o mundo está em caos, mas é necessário que neste mesmo tempo o Senhor seja glorificado nos governos daqueles que não temem ao Senhor. Muitas pessoas falam, por que Deus permitiu o governo do Lula ter dominado o nosso Brasil? É para que os filhos da luz manifestem a luz e a justiça de Deus diante de um governo iníquo, para que Jesus seja glorificado e Deus venha alcançar essas vidas daqueles que estão ali, nesse governo. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, eterno Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. E eu quero te pedir neste momento que o Senhor levante nessa geração Daniéis, Sadraques, Mesaque, Abidinegos, pessoas, meu Deus, que faz a diferença diante de uma geração corrompida e adúltera, Senhor. Uma geração, Senhor Jesus, que está longe dos teus caminhos, mas que nós venhamos ser sal, a salgar, Senhor Jesus, que nós venhamos ser luz a iluminar o mundo tenebroso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa manifestar, Senhor, na vida dos teus filhos, a sua direção, que se levantem intercessores que não se vendem, que não se corrompam, ore calassuri alabarachébia, mas que permanecem na posição, Senhor Jesus, a clamar para que homens pagãos que não te conhecem, que estão em acesso ali, Senhor, às autoridades governamentais, que os geração de Daniel, geração de Mesaque, Abidnego, faça toda a diferença, como essas virgens, Senhor, que sabia por que foi enviada, que sabia o posicionamento certo ao qual o seu Senhor a esperava. Ore calassuri alabaia, em nome de Jesus, ó Deus, geração que não se vende, geração que não se corrompa, geração que faça diferença. Hara manachere alabaraçai, que nas prensas da nossa vida, Senhor, nós vemos ser espremidos, mas vemos glorificar o Senhor, ó Deus, na nossa vida, para que outros que não conhecem a Ti, que são pagãos, venham ser alcançados, assim como foi Nabucodonosor, foi alcançado por Ti, Senhor, que passou por muitas coisas, meu Deus, que ainda foi tido, Senhor Jesus, como louco, como um animal selvagem, Jesus.
a qual cresceu unhas, pelos, mas que no tempo certo olhou para o céu, glorificou ao Criador, porque ele sabia dos testemunhos do Senhor que foi revelado e manifestado na vida daqueles que estavam à sua volta, no seu governo, Senhor, que levou a experiências deles para contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Que o nome do Filho de Deus seja manifestado a outras pessoas através da nossa vida, do nosso comportamento piedoso, Senhor, pelo nosso comportamento fiel ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa palavra venha ser de grande bênção para a sua vida, que Deus te abençoe. Fica na paz.